Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós temos exposto para os irmãos aqui o livro de Isaías. Creio já que nós já falamos um pouquinho a respeito de Isaías capítulo 1. Também já conversamos com os irmãos a respeito de Isaías capítulo 6. São alguns textos selecionados do livro de Isaías. E hoje nós damos sequência e vamos expor para os irmãos Isaías capítulo 9. Então quero pedir, por favor, que o irmão abra a sua Bíblia lá, Isaías capítulo 9. Nós vamos ler juntos aqui o versículo 1 até o versículo 7. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, tem algumas informações importantes que nós precisamos ter em mente ao ler o livro de Isaías, e algumas delas eu já expus nas exposições anteriores, mas é importante a gente lembrar que o reino de Israel, nesse período em que o profeta Isaías está profetizando, ele está dividido em dois reinos distintos. Eles estão com o reino do norte, chamado propriamente Israel, onde estão 10 tribos, e o reino do sul, chamado Judá, onde estão 2 tribos. E durante esse período, a gente vai perceber que muitos reis que ascenderam ao trono desses dois reinos então divididos, alguns deles faziam o que era correto aos olhos do Senhor, e alguns deles não faziam aquilo que eram correto aos olhos do Senhor. O reino do norte, que é o reino de Israel, quase a totalidade dos reis não fizeram aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Então, o nosso Deus, ele levanta os profetas, inclusive Isaías, para falar para esses reis, para o povo, para que o povo abandonasse a sua idolatria, abandonasse o seu mau caminho, se arrependesse e voltasse para o Senhor. Caso o povo não fizesse isso, Deus estava preparando para eles o que nós vamos ver na sequência, que é um cativeiro, que é um exílio. Então nós vemos que um texto muito, muito importante desse contexto é Isaías 1:18, que ele faz um convite para o povo: venha, vamos conversar, vamos arrazoar, ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eu tornarei brancos como a lã. Então nós percebemos que Deus o tempo todo está chamando o povo ao arrependimento. E quando a gente chega aqui nesse texto de Isaías, a gente vai perceber que ele está inserido num contexto maior. Se você olhar comigo o capítulo 8, um pouquinho para trás aí, esse texto do capítulo 9, esse início, ele está numa grande porção que se inicia ali no versículo 20. No versículo 21. Olha o que fala o versículo 21 no capítulo 8, na mesma página aí, irmãos. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Então nós chegamos a partir daí no versículo 1 do capítulo 9. E o versículo 1 ele vai iniciar com uma palavra adversativa. Olha o que ele começa ali: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Fecha teu olho aí.
Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, da verdade revelada do Senhor para nós. Nós pedimos agora nesse instante que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, por meio do Teu Espírito que habita em nós. Que a Tua palavra, Deus, possa fazer encontrar em nossos corações, ó Pai, um coração regado com fé, uma fé viva que vem do Senhor. E possa produzir em nós, Deus, frutos para a glória do Teu nome. O que eu peço, Deus, é que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito nesta manhã. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, a gente vive buscando alguma coisa que nos traga esperança. Nós vivemos como seres humanos sempre procurando algo que nos dê uma certa tranquilidade para viver. E nós estamos vivendo um momento complicado na nossa nação e o que nós sempre procuramos é talvez enxergar na figura de alguém ou enxergar na figura de alguma coisa, algo em que a gente possa se agarrar e nos trazer esperança. Este povo estava enfrentando isso. Mas muito mais do que isso, esse povo aqui, quando nós olhamos desde o capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 9, nós vamos perceber que eles tinham todo um sistema de culto. A religião deles, eles praticavam de forma ali meio complicada, meio estranha ao que Deus havia ordenado. Mas eles acreditavam que eles estavam bem. Estava tudo em paz, tudo pacificado. Mas Deus levanta o profeta Isaías para começar a falar a este povo. Para que esse povo se arrependesse dos seus pecados, voltasse para Deus, porque estava chegando o dia em que Deus traria sobre aquele povo o juízo, que Deus traria sobre aquele povo alguma coisa, um outro povo que iria, de alguma forma, aprisionar aquele povo. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos, nós olhamos já nesse primeiro versículo, que ele fala que, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Essa terra que esse povo vivia estava aflita. O povo já começava a ver sinais de que os povos ao redor, principalmente aqui, o povo da Assíria, estava invadindo esse reino do norte. Então eles começaram a ficar aflitos com aquilo. E também o texto fala para a gente que eles andavam na escuridão. Eles acreditavam que estavam andando na luz, mas na verdade eles estavam na escuridão. Na escuridão dos seus próprios pensamentos. E o interessante é que quando a gente olha para esse versículo, a gente vê que é o próprio Deus que torna essa terra desprezível. É o próprio Deus que pega o seu povo, é o próprio Deus que torna o seu povo desprezível. E quando a gente pensa sobre os planos de Deus, o que Deus faz, o que Deus decreta, muitas vezes Deus, e isso é revelado nas Escrituras Sagradas, muitas vezes Deus, ele traz sobre o povo disciplina. Há um texto do Novo Testamento que fala que o pai disciplina quem ele ama. E Deus age também dessa forma. Porque o povo não se arrependeu, porque o povo não voltou para Deus, porque o povo não abandonou a idolatria, porque o povo não abandonou os seus maus caminhos, como Deus havia vários e vários momentos exortado o povo a abandonar por meio dos profetas. Então Deus traz sobre eles disciplina. E muitas vezes pode acontecer conosco também. Muitas vezes isso que acontece no macro do povo de Israel pode acontecer também individualmente conosco. Nós precisamos estar atentos se nós não estamos andando em caminhos os quais o próprio Deus, por meio do seu Espírito, tem nos mostrado em sua palavra que não devemos andar. E se nós não abandonarmos como filhos eleitos de Deus, Deus pode sim trazer sobre nós a disciplina. E a disciplina de Deus, eu creio que aqui nós, quando éramos filhos, nós não gostávamos de ser disciplinados pelos pais. Ou alguém gostava de ser disciplinado. E nós não gostávamos. E muitas vezes nós não entendíamos o porquê nós estávamos sendo disciplinados. Mas eu lembro muito bem uma frase que minha avó falava, é para o teu bem. E naquele momento eu não entendia o porquê que era para o meu bem. Hoje eu compreendo. Muitas vezes quando Deus traz a disciplina dele sobre as nossas vidas, há momentos em que nós não entendemos o porquê estamos passando o que estamos passando. Mas Deus traz por meio da sua palavra essa mensagem para esse povo
que precisava ser disciplinado. E ele fala que o próprio Deus torna desprezível essa terra de Zebulon e Naftali. Essas duas tribos, elas estavam no norte do reino. E essa terra de Zebulon e Naftali, era uma região em que passava uma estrada muito conhecida, a Via Maris, o caminho do mar. Era uma estrada que começava lá no Egito, atravessava todo o território de Israel e ia acabar lá em Damasco, lá no final, na Síria. Então havia muito trânsito de comerciantes. Muitos passavam por ali, muitos passavam por aquela região, e quando você percebe que há um lugar em que todo mundo passa, ali não é o destino, ali é só a passagem. Então aquela terra, ela era, como que eu posso dizer para os irmãos, ela era ali explorada nesse sentido por aquelas pessoas que passavam por aquela região, por meio desse caminho do mar. Então o texto fala para nós que Deus tornou desprezível essa terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Essa região era uma região muito fraca. As invasões, as guerras dos outros povos sempre aconteciam por essa região. Sempre pelo norte vinha. Sempre acontecia por essa Galileia, que agora nem é chamada de Galileia do povo de Deus, mas é uma Galileia que pertence aos gentios. Esse povo que estava aflito, esta terra que era desprezível. Então Deus fala que ele tornará glorioso essa terra. A Galileia dos gentios, que já não pertencia mais ao povo de Israel. O povo, olha o versículo 2 fala para nós, meus irmãos, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse povo vivia em trevas. Esse povo não conseguia ver a luz brilhar, a luz da esperança para a vida deles. Então, este povo que vivia em trevas, que andava numa região de sombra e de morte, viu uma grande luz. Resplandeceu sobre eles a luz. É o que o texto está falando para nós. Essa terra desprezada por muitos, viu por primeiro a luz do mundo, que resplandece sobre as trevas. Em João capítulo 1, versículo 46, nós vamos perceber que esta terra, ela era mal vista pelas pessoas. Olha o que fala no versículo 46 de João 1. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Já era uma fama que daquela terra não viria nada de bom. Que aquela terra era desprezível, não tinha nada de bom que poderia sair dessa terra. E lá em Mateus capítulo 4, do versículo 12 a 17, nós temos o seguinte relato. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Essa Galileia dos gentios. Essa Galileia desprezível. Esse lugar em que já não fazia mais parte do imaginário do povo de Israel. Já era dos gentios, era de terceiros. E deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Nesta região em que reinava a morte, nessa região de escuridão, nessa região desprezada pelos outros, Cristo brilha a sua luz a partir dali, como ele próprio sendo a luz que ilumina este mundo. Esta região da Galileia dos gentios viu uma grande luz, a luz do evangelho de Cristo, sendo proclamado a partir daquele momento em que Cristo inicia o seu ministério. Da Galileia dos gentios, irradiou uma enorme luz que ilumina todo o mundo. E essa luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma frase de Calvino que atribui a ele essa frase, em latim, post tenebras lux. Depois das trevas, a luz. Depois das trevas, vem a luz. E esse povo que vivia numa terra aflita, o profeta está falando, olha, isso não será para sempre. Calma. Deus está vindo sobre vocês, trazendo juízo sobre vocês, trazendo disciplina para vocês, mas isso não será para sempre.
Virá uma grande luz a partir de vocês que são desprezados, que sofrem, são aflitos. A partir de vocês virá uma enorme luz que irá iluminar o mundo todo. E nós partimos pelo versículo 3. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os seus despojos. Meus irmãos, aqui a gente olha para esse versículo 3 e a gente começa a perceber que o próprio Deus é que fez com que esse povo se multiplicasse sobre a terra. Nós sabemos e nós conhecemos que quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala que vai tornar dele uma geração incontável, como a areia do mar. Então a gente sabe que Deus multiplicou esse povo, aumentou esse povo, cumprindo a sua promessa, a promessa feita a Abraão. E aqui Isaías faz uma grande antítese com a aflição na qual a terra estava submetida pelo próprio Deus. Uma terra que estava aflita, uma terra desprezível, mas que brilhou a luz a partir dela. Então ele fala que este povo que Deus multiplicou, Deus aumenta a sua alegria. Uma terra que estava aflita agora será uma terra de alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita. A comparação com a colheita pode ser uma coisa muito aquém do que nós vivemos hoje. Mas nós sabemos que no povo judaico há até hoje uma festa chamada Festa da Colheita, que a gente vê no Novo Testamento como a festa de Pentecostes. Eles comemoram as colheitas, porque eles entendem que quando Deus dá a colheita para o povo, eles precisam festejar o que Deus fez para o povo. Então eles festejam a colheita, a alegria da festa que era feita pela colheita. Um momento de alegria e de celebração. O profeta olha para esse povo que estava em trevas e fala, olha, há esperança para vocês, haverá um momento que vocês irão celebrar, há um momento que vocês irão se alegrar da mesma forma como vocês se alegram pela colheita. E mais ainda, e como exultam quando repartem os seus despojos. Quando o povo guerreava, é sabido que eles repartiam os despojos dos seus inimigos. E aí a gente chega no versículo 4, meus irmãos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Porque toda a bota em que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E o motivo e a razão dessa alegria é porque Deus fala para eles, eu vou quebrar o jugo que está sobre você. E o jugo nós sabemos o que é, já ouvimos talvez várias pregações em que o pregador falou que o jugo é aquela canga que é colocado sobre os ombros do boi, em que a partir da canga o dono do boi é que dirige o boi para qual caminho que quer que ele ande na lavoura. Era algo que pesava nos ombros do boi, mas que fazia com que o boi fosse para o caminho em que o seu dono queria. Então Deus está falando para esse povo que ele vai quebrar esse jugo que pesa sobre os ombros dele. A vara que lhes fere os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória dos medianitas. A gente se recorda do texto lá de Gideão, quando Gideão vence os medianitas. Quando Gideão ele é chamado por Deus como um dos juízes para vencer os medianitas, lá em Juízes 7. Se recordam da história? Que Gideão reúne homens para lutar e Deus fala, olha, tem muita gente. Faz com que eles bebam água de uma forma lá específica, e eles bebem água. Então fica 300 homens apenas. Então esses 300 homens o Senhor faz com que ao som de trombetas confunde aquele povo que estava guerreando contra eles. Então o Senhor dá a vitória para o povo de Israel. E ele está falando aqui, como no dia dos medianitas, olha, não vai ser na força do braço de vocês, mas vai ser no meu poder. Porque Gideão não venceu a guerra contra os medianitas na força do braço deles, mas venceu pelo poder de Deus, que se manifestou naquele momento e salvou o povo de Israel. O motivo dessa alegria é que Deus quebra esse jugo, que Deus quebra esse cetro de opressor que pesava sobre os ombros deles. A vara que feria os ombros e as costas deles são figuras claras de um opressor. E como aplicar para nós isso, irmãos? Muitas vezes nós somos oprimidos. Quando nós não conhecemos a Deus, somos oprimidos pelo pecado. O pecado como um jugo que vem sobre as nossas costas e que nós carregamos até o momento que nós temos um encontro real com Cristo. E Cristo nos convida, o que ele fala no Evangelho?
Tomai sobre si o meu jugo e o meu fardo, ele é leve, ele é suave. Quando encontramos com Cristo, Cristo tira esse jugo pesado dos nossos ombros que o pecado traz para nós e nos convida a carregar o seu jugo, o seu fardo, que é leve. Uma aplicação pessoal, esse pecado que dominava as nossas vidas, hoje nós temos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, nós temos capacitados por Ele, a capacidade de dizer não ao pecado. Aquilo que nos aprisionava agora pode ser vencido pelo poder de Deus, pela graça de Deus e a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. A guerra terá um fim e esse fim será vitorioso. É isso que o texto está dizendo para esse povo. Nem mesmo as botas serão reutilizadas, elas serão queimadas no fogo. E era comum naquele tempo. Se você assiste um filme medieval, que é uma distância muito longa do relato desse texto, mas você vai perceber que não existia fabricação de sapatos e botas de forma em série. Era artesanal, então a bota era algo precioso, era feita de couro, era algo valioso. E sempre quando havia uma guerra e alguém vencia o outro, ele pegava aquela bota para ele. Mas Deus está falando, olha, vai ser tão grande essa vitória que eu vou trazer para vocês, que essas botas serão queimadas no fogo, vocês não vão precisar nem reutilizar elas. E aí nós chegamos ao clímax desse texto. Ele fala por qual razão que ele vai fazer isso com o povo. E ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Estamos diante de uma notícia maravilhosa. Estamos diante de uma notícia que faz com que o povo olhe para aquilo e fale assim, Deus não nos abandonou, nós temos a esperança de um futuro melhor. Este menino que nasceu, essa criança, esse filho que nos deu, uma criança pequenina, e junto com ela reacende para aquele povo a esperança de um Deus que cumpre os seus propósitos no seu povo. Uma criança pequena, foi o próprio Deus que nos deu o seu filho, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, o próprio Deus encarnado, habitando entre nós, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Em Mateus 22, 28 a 32, eu citei eles um pouco antes na IBD, fala de Simeão. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que notícia maravilhosa. Poder olhar para esse texto e poder ver que Deus fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E é impossível a gente não olhar para o Davizinho e ver uma criancinha pequena que depende dos pais. Mas a gente olha para esse texto e vê que um menino, uma criança, assim como o Davizinho, uma criança frágil, simples, e esse olhar para essa criança faz com que o povo entenda que esse que estava nascendo estava prefigurando o próprio nascimento do Cristo. Uma criança frágil, mas que era o próprio Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse é o texto de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o versículo 14 de João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Filho, o menino que nasceu, o Filho que se nos deu e que nos traz a esperança de libertação. A esperança que um dia eu vou poder encontrar com esse Deus, nós vamos poder encontrar com Deus. A esperança que um dia o pecado que aflige as nossas almas, o nosso coração, as ansiedades que nós carregamos e tudo aquilo que a natureza pecadora ainda da nossa carne nos aflige, um dia terá fim. Porque esse menino nasceu e esse filho foi nos dado. E o texto continua e fala que o governo está sobre os seus ombros. Eu não sei para vocês, irmãos, mas isso é libertador. Saber que o governo está sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo.
Saber que o governo não está sobre os ombros de um homem humano, que o governo não está sobre os ombros de um partido político, que o governo não está sobre os ombros de um rei humano, mas está sobre os ombros de Cristo. Isso deveria nos trazer tranquilidade e paz para o momento em que nós estamos vivendo. Que fala gloriosa, ainda mais para esse tempo que nós estamos vivendo. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Não há um centímetro quadrado deste mundo que não pertença ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse povo que andava em trevas, o profeta fala para eles, vai nascer um menino. E esse menino que foi dado pelo próprio Deus, esse menino que foi entregue pelo próprio Deus, que nasceu, o governo estará sobre os ombros dele e o seu nome será maravilhoso. Ele será um conselheiro maravilhoso, ele será um Deus forte. Ele será o Pai da eternidade e ele será o Príncipe da paz. A gente, humanamente, é muito falho em querer buscar esperança em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Deus apresenta para esse povo que estava sofrendo a própria disciplina do próprio Deus. Deus apresenta para eles que virá um menino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele governará sobre todos, que ele governará com justiça, que ele governará e trará paz para esse povo que sofre, que sofreu nesse momento, que estava sofrendo a invasão dos assírios. Deus olha para eles e fala para eles que está vindo um rei que irá governar sobre tudo e sobre todos. Um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade e o Príncipe da paz. No versículo 6 ele termina esse texto. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre a terra, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem fará isso, meus irmãos? Quem completará a obra que o próprio Deus estabeleceu? É o próprio zelo que Deus tem pelo seu nome, pela sua palavra, por aquilo que ele planejou desde a eternidade, por meio da obra de Jesus Cristo. O zelo do nosso Deus fará com que tudo que ele prometeu ao seu povo, aos seus eleitos, seja cumprido e é cumprido na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Algumas aplicações pessoais para as nossas vidas. Diante de tudo isso que nós ouvimos essa manhã, nós podemos perceber que a disciplina de Deus pode vir sobre as nossas vidas em algum momento. Mas receba a disciplina de Deus sobre a sua vida, de forma a entender que é necessário para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Podemos perceber também que, por mais que estejamos vivendo momentos complicados em nossa vida particular, ou em nossa nação, ou no mundo, que nós muitas vezes podemos olhar para situações lá fora e enxergar trevas. Há uma luz que brilha e irradia sobre essas trevas. Que por mais desprezado que seja, o local onde Cristo veio, foi a partir dali que Deus escolheu para que a luz brilhasse ao mundo. E essa luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo que andava em trevas viu essa luz e a partir de então brilhou para o mundo inteiro. O governo, irmãos, está sobre os ombros de Jesus. Ele é o nosso Senhor, é Ele que governa. Não confie em governantes humanos. Não confie em programas de governo. Não confie em seres humanos, mas deposite a sua confiança somente no nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que governa sobre tudo e sobre todos. Confie nesse menino que nasceu, que foi feito rei sobre tudo e sobre todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós devemos depositar a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor.